Rapidinho antes de começar, Adriano, o Fernandinho tem uma pergunta. Olá, gente. Tudo bom? Vai vender salgado amanhã? Como é que é? Tá tudo pronto aí para vender? Tudo bom, Fernandinho? Tudo bom para vender? Já está tudo pronto. Ele está na cozinha todo dia aí. Bom de ver. Voltando à rotina, né, gente? Mais devagarzinho, tudo vai se acalmar e vai voltar com o aspecto presencial, né, na nossa vida. Ai, sim, verdade. Vai fazer hoje? Carlos e a Anne Camila. Boa noite a todos. Tem gente nova hoje. Seja bem-vinda. Simone, eu acho que entrou. Kátia. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo. Carlos já está aí? Carlos Assis? Não, né? O Carlos não estando aí? Fernando? Tá. Fernando, o Carlos não está aí. Você poderia ler, então, e fazer o comentário, Fernando? Ou Mário? Mas qual é a mensagem? O suicídio é loucura. É o primeiro Evangelho? item do Evangelho, tá bom? Fácil. Então, pega aí, se o Carlos não entrar, mas agora tem a página, alguém substitui, sem problema nenhum, tá bom? Então, a gente vai dar início, a Pia vai começando com o Ideal Espírita, o capítulo 12, que tem o título Doadores do Suor, uma mensagem curta, mas belíssima, linda, psicografada pelo Chico, o espírito é Aura Celeste. E depois o Carlos não chegando, então o Fernando lê essa parte, né, o suicídio e a loucura, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Tá bom? Mas talvez o Carlos chegue, vamos ver. Tomara. Bia, você pode começar? Oi, estão me ouvindo? Muito bem. Então, a minha conexão tá bem ruim. Aí, se cair, ficar caindo, vocês fazem o mesmo do Carlos, Adriana, por favor. Tá bom. Toda hora aqui. Tá bom? Tá bem. A lição de hoje é doadores de suor. Todos os dias surgem e ali os que procuram doadores.
Devedores da finança terrena buscam doadores de empréstimos nos institutos amoedados. Adeptos desse ou daquele partido político buscam doadores de cargos públicos. Estudantes buscam de instrução na esfera universitária. Mulheres buscam doadores de elegância no campo da moda. Artistas buscam doadores de inspiração. Por toda parte, doadores. Doadores de providências, de recursos, de ideias, de estímulos, de sangue, de olhos, de informação, de palavras. E Jesus também caminha na Terra procurando certa categoria de doadores difíceis de encontrar, os doadores de suor, que trabalhem desinteressadamente na construção do reino de luz. Irmãos, o divino amigo nos bate às portas do coração pedindo serviço. Sigamos adiante guardando a felicidade de sermos com ele os doadores de suor. Aura Celeste. Pode partir para os comentários? Pode sim. Então, no início do texto, ela começa falando de como é fácil a gente ser doador, né? Porque ela fala que há doadores por toda parte. Só que ela mostra diversas categorias de doadores, né? E todas elas que ela mostra antes de falar dos doadores de suor são doadores de coisas que a gente... de coisas materiais, né? Um doadecto. E aí depois dizendo como é difícil encontrar, que ela fala que é uma categoria difícil de ser achada, que Jesus anda procurando pela terra, que são os doadores de suor. Eu entendo como... Travou a conexão da Anne. Na verdade, essa página, né, como vocês ouviram, eu vou comentando, depois a Anne continua quando ela voltar. A sabedoria. Oi, Anne. Cortou a tua ligação. Oi. Agora voltou, vai. Voltou? Voltou. E aí eu estava falando que é bem fácil. Tá conseguindo agora? Sim. Pode falar. É muito fácil doar os nossos... Tá cortando. O nosso estudo. Tá cortando muito, Anne. Né, que a gente sabe passar à frente do que a gente... Tudo bem. Comenta para alguém, é realmente bem ruim. A conexão tá ruim, né? Adriana. Oi. A sua imagem está congelando e a sua conexão está muito ruim. Se você quiser, eu posso fazer o comentário e você sai e entra de novo, Anne, e você faz a prece. Talvez a conexão melhore. Tá bom? Pode ser? Acho que ela não está nem ouvindo. Essa página, na verdade, ela traz essa informação, né, dos doadores de serviços. Todos nós temos sempre alguma coisa para doar. Então, aqueles que querem andar bonitos buscam uma pessoa da moda, quer cortar o cabelo na moda, busca um cabeleireiro, quer buscar informações, estudar, vai buscar os professores, né, a universidade ou a escola que vai poder te instruir. Ou seja, parece, na verdade, um sistema até de troca, né? Na verdade, eu dou aquilo que eu sei, você doa aquilo que você sabe, né? E assim a gente vai mostrando o quanto a gente precisa um do outro, né? Eu preciso dos seus serviços e a gente vai doando. E aí Jesus diz que tipo de doador Jesus está buscando? Os doadores de suor. Os doadores... Porque o verbo doar, na verdade, a origem dele significa, do latim, dar presente, né? E dar sem querer nada em troca.
é dar sem nenhum interesse. Então, Jesus está buscando exatamente esse tipo de doador, né? E será que nós estamos prontos para doar? Estamos. Mas só que a gente sempre coloca um monte de empecilhos na frente, ainda não estou pronto, ainda não posso, né? E eu acho que a gente pode sempre doar alguma coisa. E se Jesus está buscando em nós algo que a gente possa doar, é porque ele sabe que nós podemos doar. Então, quem somos nós para dizer que nós não estamos prontos ainda para doar? É assim que eu entendi essa página. Anne, você voltou? Voltei, mas prossegue, porque está parando toda hora. E foi bem o que eu ia falar, porque eu achei interessante que ele fala essa parte de que trabalhem desinteressadamente. Exato. Exatamente. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer então, que a gente já está com um tempinho avançado, e depois a Anne faz a prece inicial. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Adriana, Sim. está ouvindo? Tô. Oi, Adriana. Uma coisa que eu acho interessante quando Jesus fala doadores de suor, é porque tem muitas doações que a gente pode fazer, até aquilo que a gente se chama de caridade, de fazer o bem, que são coisas que se fazem intelectualmente. Evidentemente que todo bem que se faz é bom, todo bem que se faz deve continuar sendo feito. Só que tem algumas coisas que a pessoa faz que, além dela ganhar, vamos dizer assim, merecimento, ela se ilumina. São exatamente e principalmente as doações de suor. Quando a pessoa se dedica, dá o seu tempo, dá o seu sentimento, dá a sua atenção, né? O seu carinho. Perfeito. Eu só queria fazer esse comentário. Perfeito, muito legal, Roberto. Adriana? Oi. Oi? Aqui no final também ele põe como Jesus como um amigo que também é doador de suor. Sim. Ele não é só o mestre que ensina, ele faz parte do que trabalha também, né? Exato. Pode fazer a prece se você quiser, Anne. Travou. Então, tá congelando muito aqui, Adriana. Acho que eu não no meio da prece. Eu posso fazer, então, para a gente dar continuidade, tá bom? Anne? Eu vou fazer a prece, então, gente, para que a gente possa dar continuidade. Mantenha os microfones de vocês desligados para não dar interferência. E a gente inicia, então, esse nosso estudo de hoje, dando graças ao Senhor por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em seu nome, para fazer a leitura do teu Evangelho, nos preparar cada dia para o dia seguinte, nos mantermos em paz, em serenidade, buscando a calma, Senhor, para as dificuldades que nos aparecem, para os obstáculos, para que a gente possa vencer essa luta, Senhor, que muitos amigos estão enfrentando nesse momento, mas que nós possamos manter a nossa serenidade para emitir bons pensamentos e, assim, ajudar a equipe espiritual que tanto trabalha nesse momento a realizar um trabalho, Senhor, que possa, de fato, acalmar o coração daqueles que sofrem. Sendo assim, com a permissão da equipe espiritual que nos auxilia nesse trabalho, nessa reunião de hoje, com a permissão de Jesus e de Deus nosso Pai, nós damos por iniciado o nosso estudo. Fernando, meu amigo, você pode fazer, então? Eu abro, então? É isso? Já está pronto? Por favor. Muito obrigada, Fernando. Que isso, para mim, isso é sempre uma oportunidade, né,
Você falou tão bem da questão da origem do latim, e, em geral, a coisa luminífera é que é portador de luz, esse sufixo, né? Foros, é o que é portador de alguma coisa. Então, acho que Jesus, como portador da luz, quer que a gente também desenvolva essa habilidade, né? E eu acho que essa leitura e a nossa união são fatores preventivos das coisas negativas que nos impedem de nos tornarmos esses trabalhadores. Então, vamos passar a leitura. É o tópico 14, Suicídio, a Loucura, do Evangelho segundo o Espiritismo, que são 3 tópicos antes das instruções dos Espíritos. Vamos lá. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu vou ler um pouquinho rápido, porque é meio grande. E depois não, é só o 14, é pequeno. É só o 14. É só o 14. Não vai ser... Não, porque só o 14. Suicídio, a loucura... É só o número 14. Se fosse o texto todo. Não. Melhor, então. Então, vai devagarzinho. Vai em Tá etapas, bom. né? Tá bom. Muito bem. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que, sem ela, o sacudiriam. Gente, que força é essa? É a força moral, ou seja, vai vindo lá do espírito da gente, atravessando várias camadas, atravessando a parte do perispírito que controla o corpo físico, e essa força vai brotando aos poucos. Então, a gente já vinha, pelo estudo, iniciando a trajetória dessas energias. Uma vez agora submetidos a esse teste, né, de isolamento e de convicção, de fraternidade, porque é muito mais fácil. Aquele pessoal que eu vou lá, deixa para lá, vou cuidar da minha vida. E nós não nos abandonamos uns aos outros. Não é? Então, é a chegada desse suor, como o Roberto falou muito bem, pelo esforço de querer ser melhor. Ora, só isso, como Kardec fala aqui, né, é uma espécie de inversão do temperamento que, em geral, a gente tinha. Por quê? Ele diz isso. Com a fé no futuro, o espírito tem uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Já se espera que o brasileiro, que já tem altos níveis de ansiedade, que já é talvez o maior consumidor dessas drogas ansiolíticas, né, que quebram a ansiedade, mas não quebram a causa geradora que está lá no espírito, porque é pela inteligência que a gente passa a aceitar que a vida, sendo de resgate, tendo consolações, tendo as bem-aventuranças, né, de um espírito que a gente não tem como imaginar a grandeza de Jesus. Ele, no maior sacrifício que ele fez, não foi a crucificação, foi justamente nascer entre nós. Foram séculos e séculos baixando a sua vibração até chegar no corpo físico. E décadas para começar a falar. Então, ele estudou a psicologia humana, as nossas carências, ele estudou toda a linguagem hebraica, estudou a Cabala, estudou todas as coisas possíveis que tinham para ser estudadas naquele tempo
e depois fez uma síntese. Essa síntese se chama Evangelho, né? A Boa Nova. Então, ele trouxe uma notícia boa. Ó, vai acontecer um monte de coisa difícil de suportar, mas fica firme porque vale a pena. Só você ficar calmo. Então, de forma mais culta, Kardec fala aqui isso, né? É certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Kardec é categórico. A maior quantidade dos casos de loucura é porque ele não tem força moral. Ainda não veio essa fonte de luz lá do espírito, atravessando as camadas do perispírito, até irrigar o cérebro, e as glândulas que a gente tem dentro do cérebro vão sintetizando substâncias no sono, né? Então, quando a pessoa perde o sono, ela já perde 1/3 da vida. E olha que seria justamente a hora de transformar alguns hormônios tóxicos, como a adrenalina, em hormônios de prazer, como a serotonina, né? Pode comer chocolate à vontade, mas às vezes não resolve, porque tem que ser um mecanismo natural de autorregeneração celular e hormonal, né? Então, gente, é o que ele diz aqui, olha, se pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença. Olha que proposta desafiadora. Fernando, você vai ficar sem casa. Tudo bem. Também não vou precisar nem cuidar de casa, vou morar em algum lugar. Se ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que esta força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Isso é ser verdadeiramente racional. Misturar com emoção toda hora, eu sou emoção, está ferrado. Ser verdadeiramente racional é colocar adiante das propostas dessa existência, do que você projetou, do que você acha que mereceria. A Adriana tinha que me respeitar mais, ela não podia ter falado assim comigo. Somos nós quem criamos as decepções. A Adriana falou, olhou enviesado para mim, não tem problema, ela é filha de Deus, Deus ama ela, ela vai ser feliz, e Deus também me ama, eu também vou ser feliz. Acabou. Isso é interessante. Eu acho que é assim que a gente evita a loucura. Exato, isso é interessante porque quando a gente fala da diferença de emoção e sentimento, a gente fala que o sentimento ele só é consolidado a partir da emoção, né? Mas a emoção ela é controlada. Então, se você não usar o racional, você não consegue controlar a emoção, e aí você não controlando a emoção, ela se torna sentimento. E se for um sentimento negativo, vai acabar com você, porque pode ser a mágoa, pode ser, né, aquela coisa que vai remoer. Muito interessante esse teu raciocínio. E quem vai se destruir é você mesmo. Exatamente. Essa é a responsabilidade que nós, como espíritos imortais, temos. O de seguir os conselhos de Jesus e nos tornando livres das decepções desse mundo, porque essas decepções são alimentadas e realimentadas, no inglês é o feedback, né? A gente vai retroalimentando e aí a gente adoece. Isso aí. Obrigada, Fernando. Vou passar agora a bola para ver se alguém quer fazer algum comentário, mas essa página também, só um comentário rápido, que ela bate nessa tecla da questão da serenidade, né, que você falou. Então, se a gente faz, por exemplo, uma relação dessa questão da serenidade com a página que a Anne leu, né, de doadores do suor, nós podemos doar serenidade, né? Com certeza. Doar serenidade. E se a gente entende doar como dar um presente, e aí a gente vem no sentido da palavra presente, na verdade, o significado dela é eu estou presente na sua vida. Esse é o significado do presente. Então, se a gente doa serenidade, a gente doa um presente e a gente demonstra que a gente está na vida do outro para fazer o bem. Eu acho que a mensagem
tem a ver, né, as duas, do Evangelho com certeza. com o ideal. Roberto levantou a mãozinha, pode falar, Roberto? Esse tema é um tema assim, importantíssimo, né? Hoje, os casos de loucura, né, de equilíbrio são tão grandes, né? Cometem, feito o Fernando falou, que o Brasil é um grande consumidor de remédios, né, dessa área. E é que nós trazemos do passado, né, uma compreensão da vida muito primária, né, principalmente da Igreja Católica, né, uma coisa que a pessoa, feito eu já falei outro dia, a pessoa só tem fé se for uma fé intuitiva, né, porque em termos de racionalidade não encontra como a pessoa ter fé. Mas agora, com a doutrina espírita, com esses assuntos que nós tratamos aqui nesse capítulo, nós temos, como você falou, que usar o nosso racional. A cada momento nós temos aquele nosso impulso, temos aquela nossa tristeza em função dos acontecimentos, mas quando nós paramos para meditar, refletir sobre esses ensinamentos de que nós estamos aqui de passagem, nós somos aquilo que nós construímos em nós mesmos e o futuro de todos nós será um futuro de felicidade, mais cedo ou mais tarde, dependendo do nosso esforço. Então, hoje em dia, a doutrina espírita nos dá um material para nós modificarmos esses nossos impulsos com a racionalidade que você colocou. Esse assunto é muito importante porque nós estamos sempre rodeados de problemas de pessoas que têm problemas que nos preocupam, né, em termos de tristeza, ou até em termos mesmo de suicídio. E o conhecimento, a reflexão sobre isso é muito importante. Muito bom, Roberto, obrigada. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Adriana. Quem é? Queria. Oi, fala. Marlúcia. Levanta a mãozinha. Oi. Da próxima vez que eu já te boto na fila. Tem um lugarzinho para botar a mão. Tá bom, Adriana. Tá bom? Depois eu te explico. Vai lá, pode falar. Tá legal. Tá, obrigada. Pegando o gancho, quando você disse que a razão influencia nas emoções, aí é que a gente pega a importância, né, da influência da espiritualidade na preservação dessa razão. Sim. Porque à medida que ela preserva a razão, essa razão vai influenciar de forma positiva. Ela vai blindar as energias negativas, evitando que o sujeito chegue à loucura e, consequentemente, ao suicídio. Perfeito. Né? Exatamente. Só isso mesmo para fechar. Muito bom, porque Obrigada. é o que eu falei, você controla, quando você dá valor ao racional e sabe que, como o Fernando falou, da importância, né, de você ter a razão e agir pela razão, você consegue controlar a emoção. Porque senão eu sou só emoção, Não, você vai errar muito, você vai chegar à loucura e vai chegar ao suicídio. Mas nesse controle, Adriana, nesse Sim. controle dessa razão é que entra justamente essa influência espiritual. Claro, com certeza, porque aí a gente está aqui para isso, né, Ela entra Marlúcia? A gente está aqui para fortalecer esse lado espiritual. É o alimento dessa razão saudável. Perfeito. É o espiritismo. Bia, obrigada, Marlúcia. Bia, quer falar? Nada. Tá muda, Bia. Pode? Pode. Essa questão do controle dos sentimentos, né? A gente tem agora uma geração que fala muito de meditação, né? Que é exatamente isso, é você aprender a sentir o seu sentimento e saber controlá-lo, ao invés de negar eles. É a gente saber que a gente vai cair na tentação de ficar ansioso, de ficar desesperado, de ficar nervoso, de ficar com medo. Uhum. Reconhecer isso e saber controlar. Exatamente. Controlar as emoções que são provocadas por questões externas. O sentimento é interno, as emoções são externas. Aquilo que me abala, aquilo que me deixa alegre, aquilo que me deixa triste, aquilo que me deixa feliz, só vai se tornar sentimento se eu não souber controlar essa emoção que aquela coisa me provocou. Então, quando hoje eu fui na minha mãe, por exemplo, e falei para ela, mãe,
muda um pouco esse hábito de ficar vendo as notícias, né, o tempo todo de desgraça, de coisa que aconteceu, de coisa ruim, porque você vai alimentando essa emoção da tristeza. E alimentar a emoção da tristeza vai levar para um sentimento de tristeza que, consequentemente, vai levar a uma depressão. Então, ela tem que controlar essa emoção mudando o canal, ouvindo uma boa música, né? Hoje, quando eu coloquei as músicas iniciais aqui, e ela estava, eu acho, ela está sem imagem, mas ela deve estar me ouvindo, é para acalmar. A gente precisa desacelerar, a gente precisa desestressar. Vanessa, você levantou a mãozinha? Pode falar, tem um minutinho, pode falar. Você falou uma coisa muito importante, que todos falam, desculpa, gente, eu tô rouca, que eu cheguei do plantão. Sem problema. O que acontece? A gente começa a absorver e não sabe distinguir o que é lixo, né? E aí utiliza a mente para absorção. Então, essas emoções que a gente vai acumulando e leva a um suicídio, uma depressão, é uma fuga também. Então, hoje, todas as religiões, elas estão trabalhando essa ligação, né? Você se religar a alguma coisa que você acredita, tirando o que é ruim, porque eu vejo, gente, pessoal, que na prática, no dia a dia, as pessoas não estão preocupadas, né, com o sentimental, nem emoção. Não sabem nem distinguir as duas. E isso é ruim, né? Ruim para a vida que a gente tem aqui. No Evangelho, a gente consegue distinguir, porque a gente faz a leitura, o estudo de parte por parte, e isso faz o quê? Com que você reflita, né? Cada momento que a gente estuda é uma reflexão diferente e a gente vai colaborando um com os outros, a gente vai crescendo. Então, isso ajuda a amadurecer e a enfrentar, né, o que acontece no nosso dia a dia. Isso aí, Vanessa. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Eu agradeço a todos que puderam colaborar com a reflexão sobre o ideal espírita e sobre essa parte que o Fernando leu. Agradeço ao Fernando mais uma vez por ter substituído o Carlos, que provavelmente teve problema com a internet. Hoje a internet não está muito boa para muitas pessoas. E aí eu vou pedir a Anne para fazer a nossa prece final. Anne, está tudo bem agora com a conexão? Anne? Pode falar, Anne. Tá bem ruim ainda, vai cair no meio da prece, porque tá caindo toda hora, cai e volta para a reunião. Você prefere que eu faça? Porque eu fiz a inicial, posso fazer a final? Prefiro, porque caindo a todo segundo, aí vai e volta, por isso que tá correndo. Tá bom, eu faço sem problema. Senhor Jesus, mestre querido, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, por esse estudo, por essas reflexões, por essa serenidade que nesse momento nós plantamos em nossos corações, pela leitura que a gente fez desses doadores de suor e da frase final que diz que nós devemos abrir o nosso coração para Jesus, as portas do nosso coração, para sermos doadores desse suor. Que a gente possa abrir, Senhor, as portas da nossa casa, as portas dos nossos pensamentos e, sobretudo, as portas do nosso coração, para que a gente possa entender o seu real ensinamento e a necessidade, Pai, de nos modificarmos a cada dia, pensando sempre nesta possibilidade que é real. Jesus está entrando na sua casa, Jesus está entrando nos seus pensamentos e no seu coração. Ele está com você. Que nós possamos, abençoados e protegidos nessa noite, Senhor, ter uma noite de sono tranquila e que amanhã nós possamos retornar e continuar esse estudo que está sendo tão maravilhoso para todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados, participando.
Sendo assim, Senhor, com a permissão da equipe espiritual que está nos assistindo, de Jesus, nosso irmão, de Deus, nosso Pai, nós damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Agora aqui eu abro para a gente dar tchau. Fiquem à vontade. Vou tirar o mudo. Boa noite. Pode tirar o Boa mudo. noite. Tchau, obrigada. Boa noite, Bia. bom Obrigada. Tchau. Jane, tchau, Adriana. E hoje eu falei, viu, Fernando, para minha mãe. Os músculos do sorriso. Boa noite, sala a todos. Sorriam Boa noite mais. para todos. Obrigado, Jairo. Obrigada. A vinha do Fernando aí para nós. Obrigada, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus. Também. Também. Vocês também. Um beijão. Beijo. Sandra. Tchau. Isso aí. Adriana, Oi. Jairo tá ficando cativo, hein? Tô sentindo, tô percebendo, hein? Tô de zóio nele. Eu também. Tô ouvindo, hein? Olha, tá ouvindo nós, hein? Vai se preparando aí, hein, Jairo. Vai se preparando. Pode puxar para o trabalho, Jane. Aqui apareceu mais do que 4 vezes no Zoom. Já Foi o sabe que rostinho já está dele. de carteira assinada. Exatamente. Jane, ô, Jane, bota a Fátima para fazer as psicografias. Com certeza. Para ler, né? Para ler, dá um tempinho para ler. Aí ela faz e já vai lendo. Todo mundo vai Beijo em trabalhar. todos. Tchau, gente. Beijo, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Ela Sair, ficou como é tão que eu saio disso? concentradinha. Adriana, como eu Tchau. saio disso? Não Eu vou consigo sair, você vai sair. Tchau. Tchau.